Uma pegadinha. Foi. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Fala pessoal. Bom dia a todos. Estamos começando aqui mais uma Terça Power, a live aqui semanal de potencialização dos seus resultados. Hoje estou aqui com um participante ilustre, presença VIP, Brunão, E aí, gente? famoso Bruno Furtado. Tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui nesse friozinho, né, de terça-feira, coisa boa, para falar um pouco aqui para toda essa galera aí, contar um pouco da minha história e que a gente pode contribuir em tudo, né? Empreendedorismo, constância, uma série de coisas que a gente pode contribuir. Vamos lá, Terça Power. Terça Power, aqui é Paula, os convidados são Paula e a gente trouxe o Brunão hoje aqui para falar sobre o desenvolvimento pessoal e a importância da consistência e da disciplina. Brunão, acho que para falar um pouco desse tema aqui, acho que a gente tem que saber um pouco da sua história de vida, né? Porque eu acho que esse tema aqui está completamente atrelado ao que você viveu até hoje, né? Então, assim, para quem não sabe aí, o Brunão, ele é ex-atleta de alta performance, tem muito para agregar aqui pra gente. Eu não vou ficar falando, vou deixar ele falar. Tipo, a gente entrar nesse tema aqui, Bruno, conta pra gente um pouco da sua história, como é que foi, como é que você começou, da sua infância até você chegar aqui hoje. Então vamos por partes aí, né? Eu brinco muita história. Bom, eu sou de mesmo de Belo Horizonte, né? Fui nascido, criado aqui em Belo Horizonte, né? E meus pais, sou provindo de uma família muito humilde. Meu pai trabalhou muitos anos na Companhia Energética de Minas Gerais e tivemos, né, aquela infância maravilhosa, né, há muitos anos atrás, de brincar na rua, aproveitar. Então, assim, fomos muito felizes aqui, né? Foi só experiência maravilhosa da minha infância e dentro disso descobri o esporte. Fui aos poucos descobrindo o esporte, é claro, né? Como todo mundo, acredito que você, várias outras pessoas, tem sempre aquela iniciação ali, mas eu comecei o vôlei de uma maneira assim, muito louca. Mais né? inusitada? Mais inusitada, até porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos, mais ou menos. E aí, naquela fase, né, quando eu até brinco, um dia eu tive uma oportunidade de conversar com um amigo meu sobre isso, em dizer que as oportunidades naquela época eram muito poucas, Daniel. Praticamente nenhumas. Assim. Quando a gente traz para o contexto de hoje, a gente tem muita coisa para se fazer. Antigamente a gente não tinha muito. Você era limitado a alguns tipos de escolha mesmo de vida. Sim, né? não, completamente. Fazer uma faculdade, por exemplo, naquele contexto, era algo que era possível, sim, mas demandava um esforço absurdo. E nós com 14 anos, com uma família eu com 14 anos naquela época, com uma família ali, não faltava nada, graças a Deus não faltava nada, mas assim, eu vi essa necessidade de trabalhar e comecei a trabalhar e estudar e de vez em quando eu ali brincava ali no voleibol, né? Então assim, eu trabalhei como servente de pedreiro, comecei a trabalhar como servente de pedreiro aos 14 anos. Isso com 14 anos, eu trabalhei até os 18. Até os 18? Cara, muito tempo. Trabalhei muito tempo com servente pedreiro e ficava sempre ali, entre servente e pedreiro, jogando uma bolinha e trabalhando, né? Igual eu te falei, a vida, as opções dele era muito diferente de hoje em dia. Não dava para você escolher, naquele momento não dava para escolher, né? Eu faria só o vôlei. Não dava. E na verdade o vôlei era mais assim, uma brincadeira, assim, até porque eu fui um rapaz assim que quando eu entrei na adolescência, eu comecei a dar um pouco de trabalho com meu pai, assim, sabe? Como todos adolescentes. Como todo adolescente, né? E assim, mas Deus foi tão bom que aí nesta época eu comecei a ter uma oportunidade de fazer uma escolinha no Clube Libanês de Belo Horizonte. Então ali eu comecei, né? Ali que realmente foi a jornada, porque eu vi uma noção de compromisso. Vou jogar aqui, se der certo, mas já que meu pai está me ajudando a pagar, na época era uma mensalidade muito pequena, eu comecei e ali eu fui dando meus primeiros passos no voleibol ali. Entendeu?
E ali foi aqui, que momento que você virou a chave para o esporte? É. De fato. Na verdade, foram muitas viradas de chave, né? Assim, porque ali, você imagina, né? Dentro do contexto no qual eu vivia, não tinha muitas condições financeiras, sem perspectiva, porque realmente eu não gostava de estudar. Eu não tinha, assim, eu falo com muita verdade, por quê? Porque na época eu me atrelei muito ao trabalho. Então, assim, vou pegar no trabalho, vou trabalhar aqui um tempo, depois eu vou ver como que eu vou desenvolver com a questão do esporte. Eu estudava, e depois, quando eu passei por essa fase do libanês, eu entrei num clube federado, joguei um tempo, cheguei a fazer alguns testes, e automaticamente essa jornada ela vai ficando um pouquinho mais difícil, né? Mas eu sempre ali trabalhando como pedreiro. Até que eu chego no Minas, nessa época eu já trabalhava como pedreiro ainda, né? E foi até engraçado, porque quando eu cheguei nessa época, eu já tinha feito o processo do exército, ou seja, eu já tinha sido dispensado do exército. Aí você imagina naquela questão, o que eu faço, o que eu não faço, muitas indecisões, até que eu chego no Minas, vou fazer um teste lá. É claro, eu falando hoje, né, e abreviando a história, não foi tão simples assim, porque não é uma tarefa muito fácil. Eu vim fazer um teste aí, não. Então, assim, eu tentei diversas vezes, pelo menos umas 4 a 5 vezes. Até conseguir o teste. Até conseguir o teste. Caraca. Aí, porque na época eu era muito pequeno ainda, eu era muito fraco, muito magro. Pequeno você fala que é de magro, né? Eu vou te contar, eu não tinha essa altura toda, eu devia ter ido por volta de 1,80, e pro vôlei não era muito, assim, 1,82, não era muito alto. E eu persistindo, até que eu cheguei no Minas, fiz o teste, fiquei um tempo ali fazendo o teste, mas detalhe, trabalhava como pedreiro. Não abandonou. E não abandonei. Então, qual que era a minha rotina? Na parte da manhã, né, eu trabalhava como pedreiro, na parte da tarde eu treinamento e à noite eu estudava. E eu lembro que chegou um período que eu estava treinando lá e eu fui dispensado. E eu fiquei muito triste. Nossa. Aí foi a primeira... Na verdade, essa foi alguma das primeiras vezes na vida que eu pensei... O mundo realmente não é esse mar de rosa, né? A ficha caiu. A ficha caiu. E eu lembro que eu cheguei num trabalho muito triste. E aí meu patrão ficou olhando assim. Ah, legal. No outro dia, ele foi no Minas. Ele chegou e falou assim, ele era sócio do Minas, né? Ele era dono de uma incorporadora muito grande aqui em Belo Horizonte. Ele disse, olha, eu tenho um funcionário que ele gosta de um tal de vôlei aí. E ele é o meu melhor funcionário, porque ele sai lá de Venda Nova, ele pega um ônibus muito cedo, ele é o primeiro a chegar na minha obra, nunca se atrasa, ele trabalha. E é a primeira vez que ele chega no meu trabalho triste. E eu vim aqui conversar com você para saber se ele é bom, porque se ele não for bom, eu vou pagar os estudos desse menino para ele ser um engenheiro, alguma coisa, porque com certeza ele vai dar bem na vida, porque ele pode até não ter muitas ferramentas, mas ele é muito dedicado. Aí, na época, o supervisor, né, falou assim, mas quem que é esse rapaz aí, que eu não sei quem que é? O nome dele é Bruno Furtado, mas como assim? Ele trabalha de 7 às 3h30, depois ele vem de lá até que a pé treina. Aí o rapaz falou assim, você está falando aquele rapaz, aquele magrinho ali? Mas ele trabalha como pedreiro. E é um dos meus melhores funcionários. E aí eu lembro muito bem que depois esse rapaz, né, o gestor lá, chegou para mim e falou assim, Bruno, eu fiquei impressionado com a cara dele, você não falou para eles que você trabalhava? Eu não falei porque eu fiquei com medo deles me mandarem embora e não deixarem eu treinar. Mas por que você não falou que você treinava? Mas eu não falei. E aí eles ficaram muito surpresos, falaram assim, por isso que no final do treino ele está sempre cansado. Porque a gente sempre reclamava que no final do treino ele estava sempre cansado. Então, assim, essa foi... E para mim, era uma ferramenta natural de superação, porque, igual eu te falei, eu não tinha muitas opções.
E eu vejo isso muito nos dias de hoje, porque, querendo ou não, né, Daniel, nós somos dotados de opções hoje, né, principalmente hoje. Hoje em dia, eu não preciso ficar completamente atrelado à internet, eu não preciso ficar extremamente atrelado a um emprego, até porque o mundo se desenvolveu muito rápido. Nós estamos na época de chat GPT, inteligência artificial, então assim, bombando. Então, diversas coisas andam acontecendo que cada vez mais você tem cada vez mais ferramentas de se desenvolver. Naquela época não, nós não tínhamos essa ferramenta. E acabou que eu fiquei no Minas, neste ano consegui, né, entrar nessa peneira. Algumas pessoas foram dispensadas. Em um ano eu cresci, ganhei... Depois dos 18 anos você cresceu, né? Ganhei quase 15 a 18 quilos de massa magra e fui me desenvolvendo como atleta. E aí joguei essa primeira Superliga, ganhando pelo Minas, né? Ganhando R$220. E nunca fui tão feliz assim, porque eu ganhava mais que um pedreiro. Mas eu falava assim, meu Deus, eu estou ganhando R$220 fazendo o que eu amo, que é jogar vôlei. Para você foi... Mas ali deu uma virada de chave. Por quê? Porque até então eu era pedreiro. E depois eu tive uma conversa com um amigo e ele falou assim, Bruno, cara, eu não sei como que eu posso falar isso para você, mas olha para a nossa realidade aqui. Nós não temos outra opção. A gente tem que estudar, a gente tem que fazer isso e aquilo. Por isso que eu falo que muitas vezes Deus, mesmo sem entendimento, Ele coloca algumas pessoas para direcionar você. E essa foi a primeira palavra de motivação que eu recebi na minha vida. Foi desse meu amigo Léo. Sou muito grato. Um beijão para você, Léo, que assim, um amigo, de coração, nós somos amigos há muitos anos. Mas foi a primeira palavra de incentivo que eu recebi na minha vida. Uma das maiores, assim. Porque eu estava numa fase de muitos questionamentos, muitas dúvidas. E foi ali que eu fui potencializado por um ser humano. E foi assim, sensacional. E aí virou a sua chave? Assim, virou minha chave, porque quando eu pensei, não, agora eu vou ser jogador de vôlei. Aí você definiu, nesse momento ali, que aquilo seria a sua profissão, a minha sua profissão. E assim, o que estava de paraquedas tinha se tornado uma realidade. Aí eu comecei a jogar. No outro ano, né, o Minas trouxe... ficamos ali nesse contexto, jogamos a Superliga. E era uma coisa muito nova, que eu dava autógrafo e falava assim, mãe, agora eu sou famoso, né? Mas era diferente, assim, e eu lembro que é engraçado, Daniel, porque assim, muitas das vezes, por que eu te falei que foi o primeiro ser humano que me potencializou? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso num podcast, ou para qualquer pessoa, é muito complicado, porque imagina se naquele momento... que eu escutei muitas pessoas falando, Bruno, não vai nesse caminho, não vai dar certo. Irmão, você tem que ser pedreiro, pedreiro é uma boa profissão. Bruno, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso, pessoas do seu círculo. Do meu círculo. Até onde você veio, né? A própria família, é normal, gente. Porque a realidade você estava inserido. Justamente que eu estava inserido. E assim, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade, falei isso algumas lives atrás, então eu falo isso para você, meu querido. Cuidado com o que você ouve, com o que você absorve. Muitas das vezes a gente escuta pessoas que não têm o nível do entendimento de um plano que Deus tem para você, ou de algo que você mesmo quer para você, porque elas estão inseridas numa realidade tão pequena que elas não entendem. E assim, não é culpa delas. Porque é o que elas viverem, é o nível de perspectiva que elas têm. É a realidade delas. Mas imagina se eu naquele momento tivesse escutado essas pessoas, mas como Deus é maravilhoso e já sabia do meu propósito, Ele encaminhou esse meu amigo e falou, e ele me deu coragem. Mas imagina como que seria a jornada se eu tivesse escutado todas essas pessoas. Então eu deixo isso muito claro. Cuidado com o que você escuta, porque muitas das vezes Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida e você se deixa levar por opinião de alguém que você nem conhece, alguém que não está preparado e dá a opinião dele pautado nas dores que ele viveu e na realidade que ele viveu, na vida dele. Então, assim, quantas pessoas, Daniel, você às vezes conversou
E a pessoa fala assim, nossa, eu fiz 5 anos de direito porque um amigo estava fazendo. Ah, eu fiz 4 anos de economia porque um amigo estava fazendo. A pessoa quer ir através do sucesso do outro, quer viver o propósito do outro. Sim. E é o mais engraçado porque, imagina, em 4 anos, é uma decisão muito grande a ser, um caminho muito longo a ser perseguido, um tempo gasto e demandado que é muito grande, e muitas das vezes você não chega no final dessa jornada, fiz 5 anos de algo que eu não gosto. Às vezes ele queria fazer lá Bíblia da Economia, nem sei se tem esse curso mais. É fácil de entender. Mas, às vezes é o que ele queria. Sim. Então, assim, o que eu vejo, cuidado, porque Deus usou um homem, que é meu amigo, que nós continuamos temos amizade até hoje, para simplesmente me despertar para o meu propósito de vida. E foi maravilhoso, porque, olha que legal, 2 anos depois, não, 3 anos, 2 anos e meio depois que eu escutei a palavra dele, eu de pedreiro estava na seleção brasileira. Uau! Tá vendo? Uau! 2 anos depois. 2 anos e meio praticamente. Então, para você ver como que Deus faz as coisas também, né, Daniel? O propósito, né? Então, assim, eu tinha um propósito, mas... Falar em seleção ali com seus 21 anos de idade, você já estava jogando na seleção. Já tinha 21 para 22 anos. Na verdade, o que aconteceu? Eu joguei esse ano no Minas, e aí nós fomos campeões, aquela coisa toda. Eu fui dispensado pelo Minas, né? Porque teve um processo ali, e daquele processo ali eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, foi muito bom eu estar em São Paulo. Foi a primeira vez que eu saí do meu ambiente de conforto por um todo. Aí, pode falar, tive que ter uma outra virada de chave. Por quê? Porque estava no gostoso, estava legal, né? Tava bacana, eu jogando no Minas, ia para casa, as pessoas me conheciam, tal. Aí eu tive que ir para São Paulo, sozinho, frio. Eu lembro que eu cheguei no inverno, pré-temporada, e muita coisa aconteceu aquele ano, né? Mas eu brinco que o Bernardo fala uma coisa que é fato e uma coisa que eu levo para minha vida, que o melhor, que assim, ele sempre fala que aos campeões o desconforto, mas eu sempre falo que o melhor lugar do mundo é o desconforto, Daniel. Porque não existe um te move, você não quer ficar ali. Porque justamente não quer ficar ali, sofrendo. Sim, não você vai mover em direção à saída dela, sim, né? Sim. Desse desconforto. E o que eu vejo é o seguinte, porque muitas vezes, quando você está no controle da sua vida, quando você está no conforto, quando você está no quentinho, quando você está com as pessoas que você ama, é cômodo demais, você não consegue sair. A Bíblia, eu acho muito alguns contextos bacanas relacionados à Bíblia, porque os homens que realmente o Senhor fez maravilhas na vida deles, eles estavam sempre em movimento. Sempre em movimento. É impossível alguém evoluir ou progredir na vida se não estiver em movimento. Se você não tem como você estar na sua casa, pode até acontecer, alguém te mandar um WhatsApp, mas se você... Até porque as ferramentas digitais, elas fazem isso para nós. Mas chega um ponto que você vai precisar, sim, se mover para ir até a entrevista de emprego ou algo parecido. E o que aconteceu comigo lá em São Paulo? Eu fiquei confortável, não jogava, saía, porque foi a primeira vez que... Porque até então, eu ganhava R$220 no Minas. E quando eu fui para lá, já ganhava R$2.500. Já era rico, né? Assim, dentro do meu contexto, né? Onde você veio, estava mais. Só que aí barganhava com muitas coisas. Até que um dia um rapaz, como se fosse um caminhão mesmo, me atropelando, chegou no canto assim, me empurrou e falou assim, cara, você tem condições de ser um atleta espetacular, potencial físico, uma valência física única, e você se preocupa com a questão única e exclusivamente com a questão de sair. Então você precisa se desenvolver. Então ali, naquele dia eu lembro que foi e aí foi a primeira vez que eu fiz uma oração pedindo a Deus alguma coisa, você acredita? Eu nunca tinha orado para orar, nada. Foi a primeira vez que eu entrei no banheiro, como de costume, falei assim, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Há pouco tempo atrás, o Senhor sabe onde eu estava.
Então, assim, se for para que eu mude a realidade, eu faça algo espetacular, então eu quero que isso transforme a minha vida a partir de agora. Não quero mais sair, não quero mais night, não quero mais nada. Direciona a minha vida. Isso foi numa quinta-feira. Eu lembro que jogamos um sábado contra um time que era o segundo da tabela, ganhamos. Eu fui o melhor jogador e dali para frente eu nunca mais parei. Nunca mais. E dali, aí aquele ano fui convidado para ir para a seleção brasileira, treinei lá, me machuquei, mas foi uma lesão simples no dedo. Depois fui para a Unisul, saímos um time na semifinal, mas joguei muito bem, fui o melhor saque da competição. E no outro ano já estava no Japão, com um contrato assim muito bom, ou seja, numa realidade de 3 anos e pouco, quase 4 anos, de R$200, eu fui ao patamar de poder comprar uma casa para minha mãe. Então, assim, é mais ou menos isso que o esporte faz, né? É um negócio muito doido. É o que o esporte faz para quem vive nele com a constância e com a disciplina. Sim, claro. Acho que sem ela, assim, eu acho que nenhum outro negócio, né? Nenhuma outra profissão, você não progride, você não avança se você não tiver, mas eu acho que no esporte isso é muito mais latente, isso é muito mais cobrado, né? Essa disciplina, a constância e a alta performance, né? Do praticante ali daquele esporte. Sim, do atleta. E eu acredito que você levou isso aí para sua vida, onde é que você chegou? Você ficou quantos anos na seleção? Depois disso, assim, né? Para resumir, a história é muito grande, mas assim, depois disso eu tive a oportunidade de jogar em muitos clubes. Depois eu machuquei novamente, voltei. Mas o mais legal é que, assim, foram 25 anos. Aí você me pergunta, Bruno, você jogou vôlei 25 anos? Cara, joguei. Mas aí você me pergunta, e o que você aprendeu nesses 25 anos? Que eu sempre falo, porque essas experiências hoje, que elas me conduzem e fazem reger algumas regras da minha vida hoje que, querendo ou não, que me ajudam a ter sucesso ou a construir algo. Exato. Eu acho que é isso aí que o pessoal quer saber. O que você aprendeu nessa toda essa sua jornada, né? Desde lá, com seus 18 anos, que você começou a praticar o esporte, o que o esporte trouxe de ensinamentos para a sua vida, o que você pode trazer do esporte para a nossa vida hoje, quais são esses ensinamentos, quais são esses insights, quais são essas pílulas que você vai deixar aí para a gente, para que a gente tenha aqui realmente condições de aplicar na nossa vida, né? O que você aprendeu. Cara, então assim, eu deixo 4 pilares muito fortes, que eu acho que, assim, primeiro, não existe segredo. Então, o princípio de tudo, trabalho. Cara, isso aí, sem sombra de dúvida, e eu vou explicar todos eles. Constância e disciplina, eu acho fundamental. O terceiro que eu falo é habilidade de relacionamento com pessoas e um que eu acho assim sensacional, adaptabilidade. Então, assim, é claro que dentro desse contexto também eu coloco vários outros, relacionamento com Deus, sabe? Saúde, porque somos seres, sim, tricotômicos. O que é isso? Nós somos mente, corpo e espírito. Não tem como nós caminharmos e evoluirmos se nós, nesses 3 patamares, não estivermos bem, não estivermos equilibrados. Então, assim, o que eu falo em relação à disciplina e constância? Cara, esses dias eu falei uma coisa muito séria e é verdade. Quem faz o que quer, Daniel, é criança. Adulto, ele tem que fazer o que precisa. E a gente tem o poder e a habilidade de barganhar, porque somos sim seres procrastinadores, isso é normal. E muitas das vezes eu vejo e converso com empresários hoje em dia, porque eu precisei me adaptar. Eu não quis ficar no esporte, porque eu falei assim, cara, eu vou usar todas essas habilidades que eu tenho para formatar um novo negócio, fazer uma transição de carreira, mesmo que isso gere tempo, 1, 2 anos, 3 anos, que vai dar certo. Mas o que eu sempre vejo é que no meio do caminho a gente barganha com a disciplina e com a constância. Por quê? Não é uma habilidade muito fácil você fazer algo todos os dias e mesmo assim você falhar a maioria das vezes.
Um dia eu tive a oportunidade de conversar com um cara do ramo de reciclagem, ele falou assim, Bruno, eu quebrei 15 vezes. Quando a pessoa fala assim para mim, assim, mas como você quebrou 15 vezes? Não, como que eu vou explicar que eu quebrei 15 vezes? Porque no meio de um negócio que eu estava, eu quis fazer um outro. Aí eu quebrei esse negócio e quebrei o outro. Aí eu tive que começar de novo. Então, ou seja, eu tive a habilidade de quebrar 2 negócios de uma vez, ao mesmo tempo. Aí você me perguntou, eu parei, eu não tinha opção. Porque adultos fazem o que precisam, não o que querem. Então, dentro disso, eu fui me desenvolvendo, criei mecanismos, criei estruturas, criei processos, porque é muito importante, dentro desse contexto, eu criar processos, porque em estágio tal eu preciso estar assim, em tal estágio tal. Claro que às vezes você se frustra, volta um pouquinho para trás, mas você está em movimento. E aí, depois de um tempo, hoje eu tenho uma empresa consolidada e ele brincou que aí ele comprou um carro novo, me chamou para passear e falou assim, Bruno, agora os caras me vendendo com esse carro e perguntam se eu estou rico. Eu tenho quase 60 anos, comecei essa empresa eu tinha, assim, deve ter mais ou menos uns 28 a 30 anos, a minha vida foi só fracasso. Olha aí. Só fracasso. 30 anos de processo para chegar onde ele está hoje, ter o que ele tem hoje, mas a pessoa só vai olhar o que você tem hoje. Só vai olhar o que ele tem hoje. Que foi feito aí durante todo esse processo. Sim. Então, assim, é um negócio muito complicado e, assim, eu aprendi muito com ele nesses 4 pilares que eu vou te falar. O segundo pilar, né, que às vezes... Ô Daniel, eu estou falando aqui, você sabe que eu sou um cara, eu sou um cara que eu desembola, né? Eu estou falando aqui. É isso mesmo. O segundo processo, o segundo pilar que eu acho sensacional, adaptabilidade. Por quê? No meio desse processo, ele teve que se adaptar diversas vezes. Muitas vezes ele precisou se adaptar. Quando eu comecei lá atrás, em 99, 2000, a treinar, eu vou te dar um exemplo, o modelo de treinamento era Nós treinávamos, ficávamos pá. Aí, quando eu venho para o contexto de 2010, 2018, aí o modelo de treinamento ele muda completamente depois de anos. Por quê? Porque a gente precisa se adaptar. Fisicamente você não pode ser mais forte o quanto era antes. Malhar tão pesado, treinar tanto. Você precisa aprimorar a técnica, dar uma prioridade maior para o descanso. Então, assim, isso numa vida, num contexto como atleta. O empresário é a mesma coisa. Daniel, eu trabalho no mundo digital tem 2 anos. Se eu falar para você o que mudou nesses 2 anos, você fala assim, Bruno, é mentira. Só tudo, né? É impressionante. As mesmas estratégias que eu usava há 6 meses atrás, elas não se aplicam hoje. Elas são arcaicas. Porque o mundo tem mudado em uma maneira tão, assim, eu acho que a palavra é essa, descomunal, que se você não estiver inserido em comunidades, se você não estiver inserido em determinadas situações, você não consegue acompanhar. Então, no mundo do empresariado é a mesma coisa. No mundo do empresariado é a mesma coisa. Porque quando você para analisar, eu vejo empresários fazendo algumas coisas que faziam há 20 anos atrás. Nossa, aí não... E aí ele passa toda essa gestão para os filhos administram, assumem, perdem fôlego, e aí o que acontece? A empresa quebra. Então, assim, este é um pilar extremamente sério, principalmente no mundo de hoje que nós estamos vivendo. Então, assim, é muito interessante. O terceiro pilar que eu falo assim, que eu não frisei, mas é a base de tudo, é a base. Por que a base? Se você não tiver uma estrutura sólida, familiar, uma estrutura que a cabeça precisa estar tranquila e você se capacitar, você não consegue fazer as coisas. Você lembra que eu falei para você que quando eu era mais novo eu não gostava de estudar? Cara, eu não gostava de estudar. Não gostava. Só que durante... Não gostava e não estudava? Não, ou você só não gostava? Não estudava. Tanto que eu fui meu primeiro livro, sabe? Quando eu estive... uma das minhas primeiras dificuldades, que eu vou contar depois, sobre a questão de relacionamento com pessoas, foi quando eu estive na Bélgica. Por quê? Porque eu não falava o idioma.
outra cultura, outra Outra língua cultura. completamente diferente. Quando eu joguei no Japão, eu precisei me adaptar de uma maneira muito severa, porque eu perdi muito peso. E eu precisei fazer o quê? Aprender japonês para poder me comunicar e comer, ou seja, necessidade. Necessidade. Aham. E aí, quando eu cheguei na Bélgica, eu precisava falar inglês. Eu, meu Deus, eu tenho que falar inglês, eu falo mal português. E aí eu precisei ler, ou seja, eu li meu primeiro livro mesmo, realmente, e me estudei com 24 anos, você acredita? Caraca. Mas e aí, depois disso, eu comecei a me capacitar. Então, para que eu tivesse o quê? Um certo nível de entendimento, para que quando eu passasse por provações, aquilo não me abalasse. E eu vejo isso muito no contexto hoje, sabe? A internet ela tem muitas informações, sabe, Daniel? Então você tem que aprender a filtrar algumas coisas. Mas é muito importante você estar sempre ali buscando para que você tenha uma base de tudo, tanto uma base familiar, uma base mental, porque pressão, cara, a gente vai sofrer o tempo todo. Aqui é assim, a vida aqui não é para amador. A palavra já diz que passaríamos aflições aqui, entendeu? Aqui não é para amador. E cada dia que passa, a vida tem ficado cada vez mais difícil. E nessa dificuldade que a vida nos traz, se não tiver o pilar que você acabou de falar aí um ponto lá atrás, que é a adaptabilidade, cara, acabou. Sim. Por quê? Ok, você tem aquelas pessoas que elas estão inseridas em um meio, né? Às vezes as pessoas tiveram muito sucesso lá atrás, elas estavam inseridas no meio de negócios prósperos, porém a pessoa ela parou no tempo, ela parou de buscar o conhecimento, então ela parou de estudar. Com a falta do estudo, com a falta do conhecimento, ela perdeu ali a capacidade de se adaptar, às vezes, ao mercado que ela estava. Exato. Você falou que você conhece empresários, eu conheço também empresários que, cara, pararam um tempo. Se você falar com elas assim, cara, vamos fazer um negócio hoje, a ideia que ele vai ter é de 20 anos atrás. Tá vendo? Porque ele não se adaptou, ele não conseguiu entender como que o mundo mudou. Ele quer fazer do mesmo jeito. Você fala, cara, não dá certo. Não tá. Não vai. A chance de você prosperar do jeito que você está aí hoje, não dá. E principalmente vendas. Você trabalha com marketing digital, só que você trabalha com marketing digital para potencializar o quê? Vendas. A gente trabalha com vendas, a gente utiliza os artifícios do marketing digital para gerar vendas. E você falou, o marketing digital, ele muda toda semana. Todo mês é uma coisa diferente. Não adianta a gente ficar querendo fazer a mesma coisa sempre. E quando você trouxe esse pilar de adaptabilidade, cara, isso é completamente aplicável aqui, de ensinamento aí para você, corretor que está assistindo. Por quê? Quantos corretores hoje que os caras não têm conhecimento do marketing digital até hoje? Chega a ser piada, mas existe esse tipo de pessoa. Um corretor que quer ir para imobiliária até hoje e ficar esperando o cliente chegar lá e querer comprar dele. Ele não está vendendo, ele está sofrendo venda. E existe muitos tipos de profissionais no nosso mercado, que é a corretagem, parados no tempo. Viraram os dinossauros do... É engraçado, né? Olha só, eu trabalho com... Agora tem aparecido algumas oportunidades, a gente já fez um trabalho com o pessoal da série. Mas, cara, o que eu vejo, e esse é um recado para você, corretor, assim, a gente que trabalha com estruturas e estratégias de quê? Geração de conteúdo para qualquer tipo de nicho. Então, muitas das vezes eu falo que as pessoas padecem por falta até de conhecimento e entendimento. E olha que experiência é essa esses dias. Eu vi um caso, isso dentro da nossa comunidade, fazemos parte de uma comunidade de gestores de tráfego, que esses gestores eles têm... a estratégia deles é única e exclusiva para poder o quê? Captar essa lead e fazer as vendas. Mas eu trabalho dentro do nicho com a questão da geração do conteúdo, para ficar atrativo e tal. E um caso muito interessante de um cliente que chegou para comprar uma casa no valor de 30 milhões de reais e tinha um quadro na sala. Ele achou o quadro belíssimo. E a esposa perguntou, não, vocês têm esse quadro aqui? Nossa, mas qual foi a história desse quadro? Como esse quadro chegou aqui? Pelo que eu fiquei sabendo da história, é um quadro assim, de um artista brasileiro que
que esse quadro era por volta de quase R$ 1 milhão, R$ 1,5 milhão de reais, a obra de arte. O corretor não sabia nenhuma informação da casa. Ele não sabia o quadro, ele sabia algumas informações técnicas, mas agora eu te pergunto, eu sou um cliente que eu tenho 30 milhões de reais disponíveis para dar no imóvel. Então, acredito que uma liquidez de uma pessoa dessa é uma coisa muito grande, absurda. Eu não vou ali por causa da casa, porque eu posso procurar qualquer casa. Eu vou ali por uma coisa, meu amado, que se chama experiência. Então, meu querido, a gente precisa compreender isso. Uma compra de um bem ou de algo é uma experiência. Imagina quando você vai comprar uma Land Rover, é diferente, ou um carro, você vai comprar aquele bem, você vai lá e compra, o vendedor vai te tratar de uma melhor maneira, ele vai te colocar, ele vai te dar, muitas das vezes se você pedir para presente, igual eu já vi, ele manda fazer uma caixa e colocar o carro dentro de uma caixa. Por quê? Porque ele quer que todas as vezes que ele olhe para aquele carro, ele lembre do vendedor que fez isso. Olha que legal, um amigo meu que vendeu uma casa lá na Alphaville, ele descobriu que a cliente dele gostava, sabe de que? Rabada. Olha que interessante. Um rapaz, um empresário lá do norte do Brasil e fez investimentos e comprou duas casas aqui. E não, porque eu gosto que a rabada mineira, não sei o quê. Ou seja, depois que já tinha concluído a venda, um belo dia, ele mandou um prato com o maior carinho. Não estou mandando para vocês para fazer esse almoço de domingo. O que eu quero deixar bem claro aqui é que muitas das vezes, isso são estratégias para quê? Para criar conexão, porque você não está vendendo apenas uma casa. E eu acho que está faltando um pouco disso no corretor. Assim. Talvez, Daniel, você pode estar você pode ver algumas coisas, mas eu tenho visto isso de maneira estratégica. Eu não estou falando que a venda ela é estratégica, ela é para vender. Não, eu estou deixando bem claro que a gente precisa ter a identificação do cliente para vender a experiência única da vida dele. Independente do nicho. Tanto Minha Casa Minha Vida quanto essa. Pessoal, entendeu? Muito se fala nisso e algumas pessoas chegam a me falar que isso é clichê, isso aí é conversinha de coach, o que vende na prática é a pressão ali mesmo, é você contar uma mentirinha ali, é isso que vende. Entendi. Muita gente deixa de aplicar a venda ali de experiência, deixa às vezes de prestar atenção ali no cliente, a história do cliente, no que ele pode gostar, no que você pode oferecer para ele, né? Você acabou de contar a história aí. O cara, ele pescou uma coisa, o cliente falou para ele, cara, Minas Gerais é top porque esse rabado aqui é sensacional. Cara, uma coisa, sabe que disse? Com certeza esse cliente foi extremamente satisfeito com ele. E concluindo a história, o rapaz da casa de 30 milhões perdeu a venda. Porque ele não sabia nenhuma informação. Ele não sabia a história da casa, ele não sabia. O que sabia era muito vago. Ele chegou ali para falar o seguinte, essa casa tem inserido num lote de 3 mil metros quadrados, a casa tem 500 metros quadrados, dois pavimentos, pé direito de não sei quantos metros, isso que ele sabia, né? Informações técnicas. Ele não trabalhou ali a história do negócio desse. Principalmente ele nem deve ter ido na casa antes, né? Porque se eu chego numa casa, eu vejo um monte de coisa, uma arte dessa, cara, e aí, por que você colocou a casa desse jeito? Né? Aí a pessoa vai contar, porque, eu falo assim, as pessoas ricas, elas têm algumas coisas diferentes que elas gostam de mas gostam de arte. Sim, são particulares dela. E elas gostam de contar histórias disso ali. Ela não está colocando aquilo só porque ela acha legal, ela quer contar história. Até porque dentro do contexto, a história ela gera uma conexão absurda. Completamente. Entendeu? Então, assim, a ideia é muito sobre isso, até porque, igual eu deixei bem claro, um cliente que tem uma liquidez de 30 milhões para comprar um imóvel, mesmo que seja um investimento, entendeu? Ele pode comprar 30 milhões de casa em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Ele pode comprar casa em qualquer lugar do mundo, mas ele está ali porque ele quer uma experiência diferente, ele quer ser tratado diferente, ele quer ter um entendimento diferente, entendeu? Claro, visando a oportunidade de negócio, mas com certeza é isso, entendeu? Não tem como. Show de bola. Então a gente tem algum outro pilar que você quer deixar, alguma outra pílula que a gente falou aí? Trabalho,
da consistência, da disciplina, da adaptabilidade. E entender, igual eu te falei, uma outra. Eu coloquei ali disciplina com persistência e tal, mas esses dias eu estava vendo o Cristiano Ronaldo falando uma coisa muito legal. Por que eu peguei como patamar assim? Porque eu acho ele sensacional dentro de algumas coisas. Eu acredito que a constância, o Daniel, ela não é nem uma habilidade, a constância é um dom. Porque, igual eu te falei, você fazer algo inúmeras vezes e falar inúmeras vezes e continuar é um negócio muito doido. Mas o que você tem que entender é o seguinte, é igual a palavra, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, o poder da constância nesse processo, até como atleta, né, que eu vivi, é muito grande. Quando eu fiz essa transição, o que eu entendi? Olha, eu não quero trabalhar com vôlei. Nunca fui do meio corporativo. Eu tenho qualidades que me ajudam. Eu tenho disciplina, eu tenho integridade, eu não vou mentir, eu não vou fazer... Então, assim, eu tenho dentro de um contexto, eu vou ter que construir um negócio do zero. Esse negócio não vai dar certo em um ano e meio. Eu vou maturar esse negócio, vou criar uma casca e depois esse negócio vai crescendo. Que é o que vem acontecendo. Trabalhei com lançamentos digitais um tempo, entrei em mentorias, a mentoria do Érico, Insider. Então, assim, algumas coisas deram certo, outras não, mas a experiência, a bagagem que eu ganhei disso foi fantástico, entendeu? Que eu tenho aplicado hoje na minha vida. Então, assim, eu juntei o pilar da adaptabilidade de um atleta ou de qualquer pessoa pode ter, para quê? No contexto de quê? Constância, mas entendendo o quê? Processos. Processos. E entender que você vai falhar sim nesses processos. Vocês aqui da Potencial trabalham com imóveis, uma empresa consolidadíssima, mas entendem que, por exemplo, quando o mercado não responde, a gente precisa de qual pilar? Adaptabilidade. O que vem acontecendo? Vamos adaptar nisso, vamos enxugar aqui, Então, assim, a vida é muito sobre isso, sobre o controle desses pilares, não exagerar demais. Só que tem alguns que eles fazem com que a gente permaneça no processo. É como se fosse um motorzinho que fica ali, é o barquinho remando, que é a questão da constância, que quantas vezes você está numa academia. Eu coloco a analogia da perca de peso, porque lá atrás eu trabalhei com personal, depois que eu terminei de jogar vôlei, eu terminei de trabalhar com personal. E eu comecei a identificar algumas dores do ser humano, que é muito legal, muita gente não sabe disso. São 4. Uma delas é perder peso. O ser humano, eles têm fascínio por perder peso. E outra delas é ganhar dinheiro. Essas são as dores universais. Todo mundo quer perder o peso e ganhar dinheiro. E tem aquelas que são aquelas dores muito fortes e latentes, essas são da humanidade, que foi feita uma pesquisa pela Universidade de Princeton, que assim, medo de morrer e medo de falar em público. Olha que loucura. Mas o mais interessante do medo de falar em público não é o medo de falar em público, Daniel. O medo de falar em público e ser julgado e não ter a estrutura. Vergonha, né? E não ter a estrutura de aguentar o quê? A crítica. O julgamento, a crítica. Olha que doido. Nós seres humanos, a gente se boicota com medo de ser julgado. E olha que interessante. As pessoas. Não, e detalhe, isso por quê? Porque isso machuca a identidade delas ao ponto de falar assim, ué, será que às vezes pode ser a mulher mais linda do mundo, o rapaz mais. E o cara fala, não, mas você é feio, você não fala bem. E o cara vai ficar com aquilo na cabeça, por quê? Porque ele não tem essa fortaleza de identidade. E aí as pessoas ficam com medo, a ponto de muitas pessoas terem dificuldade de falar na internet, muitas pessoas de terem coaches, oradores que ganham fortunas ensinando essas pessoas uma coisa tão tranquila, tão falar. Né? Falar. Quer falar. Tem gente que se colocar aqui no frente de uma câmera trava, não sai nada. Eu trabalhei com lançamentos, né, um tempo, e eu tinha uma menina, o nome dela era Ingrid Expert. Você acredita que todas as vezes ela começava uma live, isso é verdade, tá? Ela começava a pipocar. Ela tinha uma reação alérgica, psicológica, que ela não conseguia fazer. A pressão, ela não conseguiu. Fizemos um tratamento assim. Então, por isso que eu falo, essa coisa da internet,
é um desafio, um divisor de águas, mas quando você consegue fazer, quando você coloca habilidades ali, cara, igual eu te falei, são esses pilares que eu falei aqui, constância, adaptabilidade, trabalho, isso pode ser empregado em qualquer área, porque nós precisamos se desenvolver, Daniel. A gente precisa de se desenvolver para que a gente possa sair do lugar. Então, assim, quando eu fiz essa transição, como muitas pessoas fazem, igual às vezes eu recebo lá no meu gerente, Bruno, como que você jogava vôlei? Por que você foi trabalhar com vôlei? Cara, eu amava o que eu fazia, mas eu gostava de treinar e jogar. Você falar comigo que eu ia ser treinador, era top, mas assim, não. E detalhe, eu queria muito que o Senhor me usasse, que Deus me usasse, né, para que eu pudesse falar para as pessoas sobre isso. Eu acredito também que o mundo precisa mais do que um ex-jogador de vôlei, né? Então, assim, o que eu puder falar e ajudar as pessoas para desenvolver nisso, cara, porque assim, eu sou um cara que foi extremamente privilegiado. Até porque para um menino pobre como eu, com poucas oportunidades, o Senhor foi maravilhoso. Eu estive em mais de 60 países, aprendi idiomas, morei em 16, tenho amizade e network no mundo inteiro. Então, assim, o olhar de mundo para quem saiu de Venda Nova. E aí, o que eu vejo hoje, e assim, primeiro que eu vejo muita mão de Deus nisso, isso é fato, em tudo, na habilidades com idiomas que eu tenho, em uma série de coisas no network. E o último pilar, assim, que eu vou falar, que esse é o diferencial da vida. Esse aí, então, pode, pessoal, você, não, já, eu vou até tomar uma água, que esse aqui... pega o marca-texto aí que você vai ter que marcar. Gente, eu tenho um propósito, tá? 4 litros de água por dia, fiquei sabendo que é sensacional. Então, segue esse propósito também, que você não tem noção como é bom. Mas aqui, cara, este é fundamental porque foi o que diferenciou muito a questão da minha vida, assim, para que eu pudesse fazer a transição. Daniel, eu vi muitos caras que jogaram vôlei que não tinham um pilar que se chamava integridade. E a partir do momento que você não tem isso, você não consegue o quê? Se conectar com pessoas. E você precisa entender uma coisa. É para essa câmera aqui que eu falo, eu vou falar para aquela câmera ali. Você, meu querido, preste muito bem atenção. Deus vai colocar na sua vida alguém e te colocar num ambiente que este relacionamento que você fizer vai te levar para um outro patamar. Por quê? Porque esta conexão e a habilidade de lidar com pessoas é uma coisa sensacional. Eu vou te explicar por quê. Eu joguei em países complicados. Eu joguei no Irã, já estive no Iraque, já estive já tive no Oriente Médio, eu já tive praticamente todos os lugares ali. Já estive em pau-quebra, Líbano, e muitos desses lugares, que é uma coisa muito difícil, eu fui capitão. Eu não falava idioma, alguns lugares, igual no Irã, como eu morei lá 4 anos, eu precisei aprender persa, então eu falo persa. Então o que acontece? Eu fui capitão desses times. Então, o que eu deixo bem claro é quando você tem a habilidade de se conectar com pessoas e tem a habilidade de ter um network pautado de uma questão de integridade, irmão, você não tem noção o network que você tem aberto. Se abre, né? Você não tem noção. Porque o que eu vejo hoje, as pessoas elas fazem amizades e baseiam o network por interesse. Mas eu já estive em muitas mesas de negócios de players grandes e o que vale ali é uma palavra que fala que é integridade e relacionamento. Então por isso que eu falo que muitas das vezes eu descobri isso durante a vida. O ambiente, ele faz muito resultado. Então se você, meu querido, desculpa essa mensagem que eu vou dar para você, está no ambiente, igual uma vez uma professora falou para mim, Bruno, você já viu algum advogado, jurista, empreendedor sentado no boteco jogando sinuca? Você não vai ver. Isso não é um preconceito que eu estou falando. O problema é que a pessoa, quando ela chega a esse nível de entendimento, ela entende que aquele tempo não pode ser gasto com aquilo. E as pessoas que eles estarem, infelizmente, não vão levar ela para o outro patamar. E eu descobri isso no esporte. O poder do ambiente, de estar com pessoas frutíferas, pessoas prósperas, entendeu? E muitas das vezes você tem que ser podado mesmo, você tem que... Para quê? Para que você possa dar frutos, entendeu? Então isso é uma coisa espetacular, porque o network, ele faz diferença.
Eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, vamos tentar fazer esse negócio, se não der certo, a gente já tem um outro network que a gente consegue fazer outros 50 negócios, porque você vai conhecer pessoas que vão colocar em outro patamar. É claro que no meio do caminho você conhece pessoas que não valem a pena, tudo bem, isso acontece, mas o poder do ambiente e a habilidade de lidar com pessoas, saber ouvir na hora certa, falar, isso faz muita diferença. E eu não estou falando que você tem que ser aquele cara que, não, porque isso é natural. Pessoas de verdade fazem relações sólidas de verdade. Entendeu? Então, assim, isso durante a vida, e assim, é muito legal que no aniversário eu fico muito lisonjeado, nem mereço, mas eu recebo um parabéns para você, assim, de várias partes do mundo. As pessoas me ligam. Várias línguas diferentes. Várias línguas, eu acho sensacional, assim. E todo mundo fala, que isso, meu filho? Não, se você acha novidade, imagina para mim que viver isso tudo, eu acho legal também. Então, assim, mas isso é o quê? Isso é o poder do network. Então, é muito bom quando você tem a oportunidade de estar com pessoas que vão te levar para o outro patamar. E esse sim é diferencial, porque eu não conseguiria, Daniel, fazer a transição da minha carreira se lá atrás eu não tivesse feito uma base sólida em relação a várias coisas, porque eu conheci caras que deram um jeitinho, né? E esses caras, eles tiveram que se adaptar com o mundo com o que tinham. Agora, quem é de verdade, ele tem um ambiente muito grande. Isso foi nítido aqui pela sua história, quando você fala de integridade, e você fala de network, poder da conexão, do ambiente que você está, e você também, às vezes, está inserido num ambiente que ele não é tão favorável, mas você consegue extrair o melhor dele. Sim. Lembrei da sua história lá atrás, quando você era servente pedreiro. Você conseguiu extrair o melhor daquele ambiente. Sim. Porque você se destacava, você trabalhava ali com integridade, você era considerado pelo dono da construtora um dos melhores funcionários. Sim. E você conseguiu se conectar com quem? Com o dono da construtora. Você poderia muito bem estar saindo dali, da obra, e ir para o boteco, tomar cachaça, cerveja, como acho que a maioria desse meio faz. Mas você conseguiu, de forma íntegra, se conectar com o dono da construtora, que viu essa integridade em você, viu essa vontade sua de fazer, de estar no outro meio, você se conectou ali, e naquele momento ele te favoreceu, te deu ali uma outra oportunidade, que de repente, se você estivesse saindo da obra e indo para o boteco, muito dificilmente, falo assim que quase chance nenhuma dele olhar para você e ver essa pessoa diferente. Né? De repente você não estaria aqui se lá atrás, lá no início, lá no pilar. Às vezes o pessoal está achando que você está falando isso hoje porque você já chegou no patamar, você já passou. Mas olha aqui, lembrei disso lá atrás, no seu auge ali, você estava trabalhando ali como servente pedreiro e você plantou o que você está trazendo hoje aqui. E isso te trouxe aonde você está hoje. É verdade. Então, foi uma história. E quando eu paro para pensar assim, eu acredito que histórias de sucesso e superação tem várias. Eu sou mais um cara que deu muita sorte, sabe? Deus foi muito generoso comigo. Mas igual um amigo meu deixa bem claro, cara, Deus foi generoso, mas durante o processo você aproveitou o processo, você quis buscar o processo, você quis aprender coisas, você foi em direção, tal. Então assim, não tem muito segredo assim. Se você fala, Bruno, igual eu, segredo, assim, o segredo é continuar o trabalho, a constância. E detalhe, muitas das vezes a gente barganha com a gente. A gente barganha, a gente perde o propósito, entendeu? Eu sou um cara muito físico, né? Então eu dependo muito da valência física até hoje, mas é com um gatilho, assim, sabe? Então, assim, eu estava trabalhando muito e colocando isso como prioridade no trabalho. Mas eu falei assim, então, cara, eu preciso fazer o quê? Eu preciso voltar para o meu modelo de constância. Eu não tenho tempo, cara, então acorda às 4h40, monta na bicicleta, faz aeróbico e aí treina 10 horas, musculação 10 horas da noite. Mas você tá doido, mano. Eu não tenho outra opção. Porque eu quero ter longevidade, porque querendo ou não, às vezes a gente não preocupa com isso, mas
o nosso corpo é morada e templo, cara. Então, assim, e é bom quando você tem isso, porque a própria questão de se acomodar gera isso, você fica ali e você não consegue produzir. Como eu sou um cara que a questão física é muito importante, e ela te dá um gatilho fantástico de constância. Porque a partir do momento, qualquer pessoa que faz um propósito de perder peso, beber mais água, cara, olha que sensacional. As pessoas não conseguem colocar hábitos, eu sou fã de hábitos. Eu sou apaixonado por hábitos. Isso é porque é muito bom para a saúde. Assim, e aí você pode criar um hábito por mês. Se você criar um hábito por mês, você tem 12 hábitos no final do ano. Olha que loucura. Ah, mas eu odeio beber água. Você, meu amado, vai lá, compra uma garrafinha dessa, eu já comprei para minha esposa, até colorida, tô até com a dela. Pra quê? Toma 2 dessas no dia. Você já não toma água, se você tomar 2 dessas, tomar uma, já começa. Depois, no próximo mês, aqui nós vamos começar com uma caminhada, 15 minutos, não tem problema. Começa. Só começa. As pessoas, sabe o que elas esperam? Eu vou, 25, eu vou 40, eu vou 50, eu vou 60. Quando dá 65, ela começa, porque ela espera estar pronta para começar algo, para começar um projeto, para começar uma vida. Não dá tempo, Daniel. Não dá tempo. Começar hoje. Tem que começar hoje e a hora é agora. Assim. Então, assim, é muito bom. Por quê? Porque isso implica a rotina, você consegue automaticamente inserir os seus filhos dentro disso. Sabe, num momento que a educação não está tão difícil, inserir uma boa alimentação, tentar cortar algumas coisas. Ah, mas bebe refrigerante todo dia, tá? Então não tem como tirar, vamos começar só no final de semana. Quando você assustar, você já tirou uma praga que é refrigerante na sua vida. Então se você vai, porque não tem como você colocar hábitos novos porque você é radical demais. Você precisa dar um tempo como um todo, como que? Processo, trabalho, constância. E é sobre isso, entendeu? Então, assim, tudo, cara. É uma questão de... Tem um livro que chama Hábitos Poderosos, que eu gosto muito desse livro, que é um livro que eu recomendo, assim, eu estou sempre também na minha página lá. Eu tenho um hábito, eu estou tentando, né? Voltei a tentar ler pelo menos, no mínimo, 2 livros por mês, 3 livros por mês, eu acho que é o ideal, mas pelo menos 2 eu estou conseguindo, pela minha agenda, está um pouco cheia, mas eu recomendo também, a leitura é uma edificação fantástica. Show de bola. É isso aí, Brunão. Eu acho que deu aí pílulas, insights fantásticos. E fica aqui para mim aqui esse ensinamento, né, de sempre traçar processos, sempre ser constante e sempre trabalhar. O trabalho é o movimento, a constância de estar fazendo aquilo que você determinou como processo ali da sua vida e, obviamente, estar preparado para se adaptar a todo momento. Processos vão mudar, pessoas vão chegar, pessoas vão passar. Sim, é verdade. Mas você tem que estar ali preparado para se adaptar, principalmente, como você falou, nesse mundo nosso de hoje, que o que semana passada era verdade, hoje já não se aplica. Sim. Então... isso aí, eu espero que você aí de casa tenha captado, tenha anotado, tenha tirado insights aí poderosos para a sua vida. Eu tirei, com certeza. Legal. Esse bate-papo aqui para mim foi enriquecedor, foi próspero aqui para minha vida. Pode ter certeza que vai ficar. Ficou aqui, marcas aqui que você trouxe e que eu vou levar para minha vida. Espero que você aí também de casa tenha gostado, tenha aproveitado e leve isso aí para sua vida também. Né? Então quero aqui agradecer, Brunão, obrigado por ter trago essas pílulas aqui pra gente nessa semana. Certeza que a galera vai desfrutar disso aí e vai levar para a vida. E aproveitando aqui também, eu quero já entrar aqui para nossa parte de avisos, lembrar você aí, corretor, não esquecer de sábado agora nós temos o Festival de Caldos lá no Estância da Lapa. Então não esqueça, coloca na sua agenda, manda para os seus clientes, faz os convites aí. Eu vou estar recebendo você lá, você e o seu cliente, sábado, a partir de 11 horas da manhã, lá no Estância da Lapa, com aquele caldo gostoso. Fogão a lenha vai estar ligado. Vamos estrear aqui fogão a lenha lá do Estância da Lapa. Você vai convidar também. Leva a criança, leva a patroa. Vamos lá tomar um caldinho frio.
Coisa linda, hein? Uma lenha acesa, Aham. caldinho de feijão, caldo de mandioca, canjiquinha. Não, mas aí já tá bom. E pra finalizar, aquele docinho, não sei se você come muito, né? Aquele docinho. Um docinho de A gente é limão, uma a gente canjica. a gente treina pra isso, né? Ele não fora uma lenha. Então, passa aí para seus clientes, tá nos grupos lá à Distância da Lapa, os convites, tá no grupo lá o link para fazer a inscrição. Nós estamos fazendo a inscrição pelo Simpla. Então, você tira lá o seu ingresso, manda o seu cliente também para ele te retirar o ingresso dele lá no Simpla. E eu vou esperar você lá, sábado agora, lá na Distância da Lapa, com o Festival de Caldos. E por hoje é isso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu aproveitei bastante. Mais uma vez, obrigado, Brunão. Que isso. Fica aí um próximo convite para uma próxima live. Sim, um vai ser um próximo prazer. tema. Pode chamar que Tá. estamos aqui, tá? Cara, eu acho que um tema legal que a gente poderia abordar aqui, que as pessoas estão gerando muita curiosidade nas pessoas, e eu tenho visto isso muito assim, intensamente, que é a inteligência artificial. que eu Inteligência acho artificial. é uma coisa bacana. Vamos trazer isso aí pra galera. Vamos trazer e ver como que isso pode impactar o mundo e pode impactar você profissional, você corretor e você que está pensando como que isso vai ser daqui a uns anos, tá? Bora. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Nos vemos aí no sábado e nos vemos também na próxima terça-feira. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.